essa outra aí tem um loop, ou seja, um loop, o bloquinho vai subir no loop e ele quer dar a volta, né? Então ele vai ficar lá girando. Para ele subir, né, eu tenho que mexer na altura desse bloquinho, então eu vou ter energia potencial gravitacional. Do lado de cá eu tenho uma mola que vai ser comprimida e eu vou ter, basicamente, eu vou comprimir a mola, vou soltar, o bloquinho vai ser acelerado pela mola, vai passar por essa região de atrito e vai subir no loop. Então, bem, a gente vai misturar a energia potencial do bloquinho, né, por causa da mola, vai ter que botar uma força não conservativa por causa do atrito e vai mexer com energia cinética e energia potencial por causa do loop. E ainda tem um truquezinho que a gente vai ter que discutir aí, porque qual é a condição para um bloquinho fazer o loop. Não, a gente não discutiu isso ainda. Então vamos lá. Bem, esse comprimento horizontal aqui, ele fala que é 3R, ou seja, de A até B. O R é o raio do nosso loop. Então, bem, o raio tem o loopzinho ali tem um raio R, esse AB tem um tamanho que é 3 vezes o raio do loop. Ele fala que o coeficiente de atrito cinético é meio, entre os pontos A e B, e é nulo ao longo da circunferência, então a gente não precisa se preocupar. Né? Ó, o bloco vai sair do repouso no ponto A, então ele vai ter velocidade zero no ponto A, eu posso botar aqui, ó, a velocidade dele aqui é zero, mas ele vai ter a mola comprimida. Então ele vai ter uma energia potencial elástica no início, mas ele não vai ter energia cinética. E também não tem energia potencial gravitacional, porque como eu vou botar, o meu chão é aqui, no ponto AB, eu vou colocar meu referencial da energia gravitacional no chão. Então, eu vou me livrar ali da energia potencial gravitacional também. Mas a gente, a princípio, tem 3 parcelas de energia no ponto A. Poderia ter gravitacional, cinética e elástica. Mas, bem, a gravitacional eu já vou zerar porque eu vou botar minha referência ali. Bem, ele quer saber qual é a menor compressão da mola, ou seja, ele quer saber o X da mola para que o bloquinho consiga fazer a volta. Ou seja, ele percorra todo o círculo sem perder contato. Ou seja, sem cair, né? Porque se ele perde contato com a superfície lá, ele cai. Bem, vamos tentar ver, então, o que acontece em cada ponto. Então, o que a gente tem que descrever aí? Ele sair do ponto A e ser acelerado e chegar no ponto B. Então, o que a gente tem que fazer? No deslocamento de A para B, a gente tem uma força não conservativa, que é o atrito. Então, de novo, a nossa energia mecânica não se conserva. Quando ele chegar no ponto B e entrar no loop, ele fala que o loop não tem atrito. Então, na região do loop, a energia se conserva. Então, a gente pode usar a conservação da energia mecânica no loop lá do lado. Mas primeiro a gente tem que chegar no ponto B. Então, vamos sair do ponto A, ir para o ponto B, e a gente vai ter que, nesse pedaço, o trabalho da energia da força não conservativa tem que ser a variação da energia mecânica. O nosso ponto inicial é o ponto A, e a força não conservativa aí é o atrito. Então, vamos desenhar o chão aqui, ó, o nosso bloquinho no chão, e vamos desenhar as forças de novo. Como é um bloquinho horizontal, as forças são a mesma, né? Peso vertical para baixo, normal vertical para cima, e vou ter força de atrito contrária ao movimento aqui, para trás, querendo frear, ele vai frear esse bloquinho aí. Então, vamos lá, né? A gente precisa calcular o trabalho dessa força de atrito, que é contrário ao movimento. Então, é um trabalho que vai dar negativo quando a gente for calcular. Então, a gente vai ter menos força de atrito vezes o deslocamento, ele vai sair do ponto A até o ponto B. Então, esse deslocamento é 3R. Esse é o deslocamento que ele vai fazer através da força de atrito. E a energia mecânica final é a energia mecânica no ponto B. A energia mecânica inicial é a energia mecânica no ponto A. E vamos abrir esses termos ali. Força de atrito é um atrito cinético. Ele deu para a gente coeficiente, mas vamos escrever aqui, ó. A força de atrito é o coeficiente de atrito cinético vezes a normal, vezes 3R. Do lado de cá, eu vou ter energia mecânica no ponto B, que pode ser uma energia potencial no ponto B, mais uma energia cinética no ponto B. No ponto A, eu vou ter energia potencial em A e energia cinética em A. Tá? Vamos tentar. Essa energia potencial que eu estou botando ali, como eu estou na horizontal, eu estou considerando só potencial elástico. Aqui, elástica ali, né? Mas a gente sabe que no ponto B já está longe da mola, então não vai ter elástico. Energia potencial elástica no ponto B, não vai ter. Ele também não tem altura. Então a gravitacional também é zero. Ele vai ter energia cinética, porque se ele chegar lá sem velocidade, ele não vai conseguir fazer o loop. E tem que ser uma velocidade alta o suficiente para ele conseguir dar o loop. Mas essa parcela do loop a gente vê depois. Vamos tentar fazer ele chegar no ponto B primeiro. Então ele vai ter uma energia cinética no ponto B, e no ponto A é o contrário. Ele sai do repouso, então minha velocidade é zero, então eu não tenho energia cinética. Mas eu tenho energia potencial elástica porque ele fala que a mola está comprimida. Então vamos escrever esses caras ali. Ó, o atrito é o mi cinético, né? Que é um atrito de movimento, vezes a normal. E, de novo, não tem um movimento vertical
aqui quando eu estou no plano. Então, a normal é igual ao peso. Então, cinético, massa, gravidade, 3R. Esse é o lado do trabalho da flat, da força de atrito. Do lado de cá, eu vou ter energia cinética no ponto B, é um M, VB ao quadrado sobre 2, menos energia potencial elástica no ponto A. Ela é um K, X ao quadrado, sobre 2. No ponto B, eu já sei que ele só tem energia cinética. A gente acabou de escrever ali. Então, eu vou precisar comparar a energia mecânica no ponto B com a energia mecânica lá em cima do loop para ver se ele vai conseguir dar essa volta completa. Então, vamos lá. O que a gente vai precisar é que no ponto B eu só tenho energia cinética. Então, eu preciso saber... Para eu saber a energia cinética, eu tenho que saber como é que é a velocidade do ponto B. Então, a gente pode escrever aqui, ó, que é VB ao quadrado sobre 2, que é a energia cinética do ponto B, ela vai ser igual, joga o kx quadrado sobre 2 para o outro lado, né? Ele vai positivo, e a gente fica com energia cinética no ponto B vai ser kx2 sobre 2, menos μc, mg, 3R. Esse 3R é a distância ali que a gente andou. Guarda essa informação aqui para a gente usar mais tarde, que esse cara aqui é a energia cinética no ponto B, que a gente vai precisar usar. A gente pode isolar a velocidade, se quiser, passa a raiz, enfim, mas no final das contas, o que a gente vai precisar é dar energia cinética no ponto B. Então, eu já isolo ela ali para ficar mais fácil. Como ele não quer saber nada do ponto B, ele só quer saber lá em cima, agora a gente vai para o lado onde a energia se conserva, que é a parte da volta completa ali, dessa trajetória ali. Então, a gente precisa chamar mais um ponto aqui. Então, a gente chamou A, B, eu vou chamar o ponto aqui em cima da volta de ponto C, para a gente poder comparar. Deixa eu dar um zoom aqui no desenho. Então, o ponto lá em cima vai ser o nosso ponto C. E agora, quando a gente entra na volta, a gente tem um caso onde eu não tenho mais atrito. Então, a energia mecânica se conserva. Se a energia mecânica se conserva, o delta é M, é igual a zero. Então, a energia mecânica no ponto C tem que ser igual à energia mecânica no ponto B. Então, a gente está na parte agora da volta, que é a parte onde a energia mecânica se conserva. Vamos, de novo, descrever aí as nossas possibilidades de energia mecânica. Na verdade, só para o ponto C, porque o ponto B, a gente já descreveu ele ali do outro lado. Então, para o ponto C, agora, o ponto C ele tem altura, então eu tenho energia potencial, e eu posso ter energia cinética. Além disso, no ponto B, a gente já discutiu, ele só tem energia cinética. Eu já zerei. Então, eu já peguei só a energia do ponto B. Repara, no ponto C agora, o meu bloquinho vai dar a volta. Repara, para ele tem que chegar no ponto C, ele tem que ter alguma velocidade. Imagina se a velocidade é zero no C. Ele vai chegar lá em cima, se a velocidade for zero, o carrinho desprende da volta e cai. Então, ele tem que estar com velocidade C. Tem que ser alguma velocidade diferente de zero, senão o bloquinho despenca. E a gente quer que ele complete a volta, não quer que ele caia ali no meio caminho. Então, a gente tem as duas parcelas, ou seja, eu tenho um MV, melhor, energia potencial gravitacional, é um MGH. Qual é a altura dele? Ele está em relação ao chão, é essa altura toda aqui. Essa altura que ele está é o diâmetro da circunferência da volta, ou seja, 2R. Né? Porque o raio da circunferência é R, então eu tenho um R para cima e um R para baixo. Então, a altura que ele vai estar é 2R. Mais a energia cinética no ponto C, que é um M VC ao quadrado sobre 2. Esse cara é energia cinética, a gente já achou a energia cinética no ponto B, mas vamos deixar aqui antes da gente discutir. Então, o que a gente tem? Para ele conseguir dar a volta, né, a gente quer que a mínima compressão da mola, né, no final do conto a gente quer achar o X dessas questões todas aí. Então, qual é a compressão mínima para ele conseguir dar a volta? Então, a gente quer achar o limite, que ele está ali quase caindo, mas ele não caiu. Esse limite acontece, vou desenhar a volta aqui de novo, deixa eu tentar fazer um círculo aqui, vai ser quando o bloquinho estiver aqui em cima, lá no ponto C. Esse ponto aqui é o ponto C que a gente desenhou lá. E o que acontece na volta? Né? Se o bloquinho ele vem vindo muito rápido, né? Ele quer vir reto, né? Ele quer andar reto, mas o trilho vai fazer ele se deslocar para cima. Então, o que acontece? Quando ele está passando, vindo rápido ali, mesmo sendo uma região com atriz, ele está vindo rápido, ele começa a entrar no loop. Então, o que aparece? Ele começa a forçar o chão de uma maneira que não é normal. É mais forte do que estava acontecendo antes. Por quê? É o trilho que vai fazer ele desviar para cima. Então, tem uma força para cima ali desviando esse cara. Qual é essa força? É a força normal
entre o trilho e o nosso bloquinho. Então, a normal vai fazer o bloquinho desviar e subir. A normal é sempre perpendicular. Então, imagina aqui no meio do caminho, ó, se ele estivesse aqui inclinado, o que vai acontecer? Eu tenho a força-peso para baixo, né? E a normal é perpendicular sempre ao nosso contato, né? Então, a normal vai estar ali, né? Então, o que eu quero? Ele vai continuar chegando, né? E vai continuar empurrando o loop para cima. Se não tivesse loop, o bloquinho ia tender a seguir em linha reta. Mas ele não segue em linha reta, ele vai fazendo a curva. Então, aqui em cima, o que acontece? Quando ele está passando, eu tenho a força-peso para baixo, mas ele está vindo tão rápido que a tendência é ele empurrar o trilho para cima, né? Porque ele está querendo seguir em linha reta, mas o trilho segura ele aqui, né? Ele estava querendo subir, né? Porque agora ele já está inclinado aqui. Quando ele chega aqui em cima, ele empurra o trilho para cima, o trilho reage e empurra ele para baixo. Então, é uma situação bem diferente do que a gente está acostumado. O peso está para baixo e, por conta da volta, a normal também está para baixo. Então, se ele vem muito rápido, é essa normal que vai fazendo ele se desviar e andando, né? Porque ele quer, no final das contas, seguir em caminho reto. Então, mas a gente não quer o caso que ele venha muito rápido. A gente quer o caso limite para ele quase cair, mas não cair. O caso para ele quase cair e não cair é o caso quando ele está quase se desprendendo do trilho, né? Se desprender do trilho quer dizer que a força de contato entre o trilho e o bloquinho, ela tem que ser muito fraca. Então, o bloquinho quase cair, mas não cair, é na iminência que essa normal é igual a zero. Ou seja, ele está quase perdendo contato, quase, mas não perdeu, né? Ele vai passar só ali em cima com o normal igual a zero, depois ele vai ter que ter contato para ele seguir. Então, o que acontece no bloquinho? Ele tem que chegar lá em cima com uma velocidade, deixa eu desenhar ele aqui de novo, o peso continua para baixo, mas a normal é igual a zero. Então, a única força lá em cima é o peso para baixo. E ele tem que estar com uma velocidade. O limiar aí, entre ele cair e não cair, é quando esse contato é zero. Se a velocidade for maior do que essa, aí a normal vai ser diferente de zero. Ele vai começar a empurrar mais o trilho. Então, essa é a velocidade limite que a gente tem que achar. Esse vai ser o VC. Se a gente reparar, né, a volta é um movimento circular. Então, o peso ali vertical para baixo está apontando para o centro. Então, a gente tem uma força que é uma força centrípeta. E a resultante vai ser a força centrípeta. Mas eu só tenho uma força, a peso. Porque a normal eu zerei porque eu estou no limite para ele cair. Então, a minha força centrípeta, que é a minha força resultante, no caso de trajetória curvilínea, vai ser a força peso. Então, ó, vamos escrever esse cara aqui. A força resultante tem que ser igual à força centrípeta. E a força resultante é a somatória de todas as forças também. No caso, só tem o peso. Então, ela é igual ao peso. Então, em módulo, a gente já pode botar que o peso tem que ser igual à força centrípeta. Peso, massa vezes gravidade. Força centrípeta é massa vezes a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, a gente viu lá, é V ao quadrado. Que V é esse? É o VC ao quadrado sobre o raio da trajetória. Vamos cortar aqui as massas. A gente consegue determinar agora qual tem que ser essa velocidade mínima. Então, VC ao quadrado tem que ser igual ao raio da trajetória vezes a gravidade. Eu posso isolar o VC e encontrar que ele é a raiz do raio vezes a gravidade. Mas eu não preciso, né? Porque como eu vou jogar esse cara na energia, eu vou precisar dele ao quadrado. Então a gente guarda aqui, eu envolvi ali, o VC ao quadrado é igual a R vezes G. Vai ser o que a gente vai usar. Agora a gente tem que combinar isso tudo naquelas expressões lá de cima. Quais? Essa daqui, ó, a gente achou que a energia cinética no ponto B é igual a esse monte de coisa aqui. A gente sabe qual é a velocidade no ponto C. E a gente sabe que a energia cinética no ponto B também é igual a esse conjuntão ali. Então, bem, já vou jogar isso tudo para o outro lado para a gente tentar descobrir aí alguma coisa. Então, vamos lá. Energia cinética no ponto B é kx ao quadrado sobre 2, menos μc é o coeficiente de atrito cinético, mg é o peso, né? A normal, no caso, vezes 3R. E isso é igual a outra equação. A nossa outra equação aqui, que é a energia cinética, também é igual a esses caras aqui. Então, a gente tem mg 2R mais mvc ao quadrado sobre 2, m sobre 2, vc ao quadrado, a gente aproveita e substitui também. Ele é R vezes G. R vezes G. E acabou, né? Substituímos tudo. Então, tá aí a nossa equação final.
e no final das contas a gente quer achar o X, qual era a compressão mínima da mola para ele conseguir dar essa volta. A compressão mínima da mola acontece quando a minha velocidade lá no ponto C for a mínima. Aí a gente conseguiu conectar lá o ponto C até o ponto A através dessa conservação da energia. Vamos tentar agora isolar o nosso X, né, que é o que a gente quer descobrir. Vamos ver o que dá para fazer aqui? Ó, a gente tem mg vezes 2R. Aqui também a gente tem um mg vezes R sobre 2, então dá para a gente simplificar esses caras aqui. Ó. Do lado de cá vai simplificar porque vai ficar mg, R. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho meio. Então vai ficar, fazendo a MC ali, fica 4 sobre 2 mais meio, fica 5 mgr sobre 2. Do lado de cá, bem, não tem muito o que fazer. Eu vou pegar o kx ao quadrado e vou isolar ele. Kx ao quadrado sobre 2 e joga a parte do atrito lá para o outro lado. Ela vai positiva. Vai ficar mais MC, mg, 3r. O que a gente pode fazer mais? Ele deu pra gente, tudo tá literal, né? Mas o coeficiente de atrito ele fez questão de dar. É meio. Então esse cara aqui, ó, a gente pode substituir por 0,5. Então, 0,5 é 5 sobre 10, é 1 sobre 2. Então aqui, ó, eu tenho mgr vezes 3 meios e do lado de cá eu tenho 5 meios. 5 meios com 3 meios vai me dar 8 meios. 8 mgr sobre 2 é igual a kx ao quadrado sobre 2. Isolando x, corto 2 com 2, né? Passo 2 multiplicando, ele vai dividir. X ao quadrado vai ser igual a 8 mgr dividido pelo k da mola. Então, x é igual a raiz quadrada de 8 mgr sobre k. Então, tá aí. Ele quer justamente saber qual é o x associado a qual a compressão da mola, né? Ou seja, qual o x para ele conseguir dar a volta. E essa volta só acontece quando a gente atinge aquela velocidade crítica lá em cima, aquela velocidade limite lá, para ele não cair. E, na verdade, essa velocidade não é zero, né? Pensa bem, se for zero, ele vai parar lá em cima e cai. Então, ele está com alguma velocidade nessa volta aí. Como a gente está numa trajetória circular, a gente tem que lembrar lá das leis de Newton. Então, repara, foi uma questão que é uma questão de energia, que a gente misturou tudo de energia que a gente viu ali, ou seja, a gente tem energia potencial, tem energia elástica, tem energia cinética, e além disso a gente tem que lembrar lá das trajetórias curvilíneas para a gente conseguir pegar esse limite da velocidade. Então é uma questão bem elaborada, né? A gente tem que saber bastante coisa.